Imagino que já estamos aqui gravando. Hoje teremos a honra de receber a profissional. Boa noite a todos. Hoje teremos a oportunidade de um diálogo com a profissional doutora Sara Lopes, que ministrará o minicurso com o tema Planejamento Familiar e Sucessório. Gostaria de registrar aqui nesse momento a presença da nossa coordenadora do curso, a professora Priscila, que muito nos honra com a sua presença. Professora Priscila, uma palavra aqui com a gente. Boa noite, desculpa a demora, que eu estava na outra sala, são várias salas e virtual é difícil a gente conseguir entrar todas. Mas, Sara, obrigada por estar aqui conosco, um prazer revê-la, faz tempo que a gente não se encontra, né? Parece que a gente se encontrava mais em São Paulo do que aqui em Maringá. É verdade. Não é? Ai, ai. Obrigada, boa noite, professor Toso. Desculpa não cumprimentá-lo. Eu não consegui ver ainda mais professores, mas aos professores, boa noite, aos alunos. Sejam bem-vindos ao minicurso, né? E vocês estão em muito boas mãos, porque a Sara, ela é espetacular. Obrigada, Gosto demais da Sara, né? Nós temos várias experiências de caminho juntas, né, Sara? Na justiça restaurativa, doutorado. Vocês vão gostar bastante, tá bom, gente? Então, com vocês aí, a Sara. Obrigado, doutora. Bom, pessoal, então eu passo a fazer a leitura do mini currículo da doutora Sara. A doutora Sara, ela é advogada, é sócia proprietária na advocacia Trolesi Lopes Advogados Associados, OAB Paraná 65429. Atuante na área de Direito da Família e Sucessões nos polos Maringá, Mandaguari e Brasília, no Distrito Federal. É sócia proprietária e fundadora da TS Lopes Planejamento Familiar e Sucessório, atuante com governança corporativa, planejamento familiar, mediação e negociação, também nos polos Maringá, Mandaguari, Brasília e Distrito Federal. É pós-graduanda em Direito Notarial e Registral pela Damásio Educacional, biênio 2022-2023, é mestre em Ciências Jurídicas pelo Unicesumar Centro Universitário de Maringá, em 2016. É especialista em Direito Civil aplicado pela Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de Maringá. É graduada em Direito pela Instituição de Ensino, Faculdade Maringá, em 2012. Ela é mediadora judicial e extrajudicial, certificada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com formação especial pela Faculdade de Direito de Valência, na Espanha. É docente, é membro da Comissão de Direito de Família, OAB Maringá, membro da Comissão de Agronegócio, também OAB Maringá, membro da Comissão de Família e Planejamento Sucessória da ABA, Associação Brasileira de Advogados, membro da Comissão de Direito do Agronegócio da ABA Nacional, Núcleo Brasília, Distrito Federal, membro da Comissão de Família e Planejamento Sucessório, membro da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAU, União Brasileira dos Agraristas Universitários, membro da LUA, Liga Universitária de Agraristas. Ressalto mais uma vez que abriremos para as perguntas durante a exposição e ao final da apresentação. Seja muito bem-vinda, doutora Sara. Mais uma vez agradecemos demais a disponibilidade, a participação no nosso 16º ciclo de estudos. A palavra é toda sua. Obrigada, professor João. Boa noite a todos. Antes de iniciar a minha apresentação, eu quero agradecer ao carinho e também à oportunidade da doutora Priscila Armelin e também do professor João Toso, que me disponibilizaram aqui para estar falando um pouco para vocês sobre a questão do planejamento familiar. Hoje nós não vamos adentrar na parte da sucessão, embora ela seja mais comentada, falada. Acho que todos aqui já ouviram falar da questão de planejamento sucessório, principalmente quando envolve empresas, né, e tudo mais. Mas hoje a gente vai pegar mais a questão familiar. Então, a gente vai abordar um pouco sobre a questão dos filhos, né, a filiação, a questão matrimonial, planejamento matrimonial, que é tanto falado, mas pouquíssimo realizado. E também nós vamos falar das empresas familiares, tá?
Então, vejam, gente, tudo que a gente vai abordar aqui nesse momento é um planejamento neste momento, ou seja, em vida. Porque, embora planejamento sucessório seja um tema muito discutido, que traz um brilho nos olhos, né, das pessoas falarem isso, se nós não tivermos o cuidado com o hoje, com as famílias e os seus indivíduos, não há de se falar em sucessão, porque provavelmente você não vai ter patrimônio, tampouco um legado para ser transmitido, certo? Então, que o professor Toso já fez a apresentação, inclusive já falou da empresa, certo? Então, aqui, pode passar para o próximo slide, por favor, professor. Bom, teve a nossa apresentação, então, planejamento familiar e matrimonial. Pode passar, por favor. Tá, vamos lá, pessoal. Quando a gente pega a nossa Constituição Federal, lá no artigo 226 e seguintes, vai trazer, então, o que é essa proteção do Estado para com a família. Então, tá lá, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Por que especial proteção? Quando a gente fala de uma ação ou procedimento que seja na área familiar, se você pegar o viés judicial, por si só, um processo é feito em segredo de justiça. Então, você já observa aí que tem essa especial proteção. Ademais, questão que envolva menores de idade, que envolva a figura do idoso, enfim, terão que um cuidado maior, não só com relação ao sigilo, mas também ao andamento do processo, se esse terá ou não uma celeridade processual. Então, quando a gente vê que uma mãe, porque geralmente é a mãe, mas também pode ser o pai, ingressando com uma ação de fixação de alimentos, nós temos uma prioridade na tramitação, principalmente com relação à análise para a concessão de alimentos provisórios, alimentos liminares. Então, aí nós temos o quê? Especial proteção. Só que quando a gente fala de planejamento familiar, nós temos uma lei para isso, que é a 9.263 de 96. Então, veja, a gente está em 2022 e já tem uma lei lá de 96 que fala do planejamento familiar. Porém, gente, essa lei, ela vai falar com relação à reprodução humana. Ou seja, não vai trazer os cuidados para com o matrimônio, os cuidados para com a criação de filhos, os cuidados para com a formação de sucessores, mas sim o quê? Um viés realmente de reprodução humana. Aí lá no artigo 2º fala, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garante direitos iguais de constituição, limitando ou aumentando da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Ou seja, é com base nisso que está esta lei. Ela vai falar da questão de reprodução humana, ela vai falar... Opa, eu não sei o que está acontecendo. Saiu dos slides. Eu tenho a impressão que outra pessoa está apresentando agora. Então... Janaína está apresentando alguma coisa, Janaína? Ela não está tentando, ela está, por alguma razão, ela conseguiu entrar no compartilhamento aqui e a gente está vendo a tela de mensagens dela. Deixa eu ver se eu consigo... Se alguém vir o que está acontecendo com a Janaína, falem para ela não se assustar. Eu vou remover ela da sala, depois ela pede para entrar de novo. Eu acho que vai ser a solução mais simples. Uhum. Só um momento, deixa eu achar aqui a Janaína. Ela está com 2 logins aqui. Depois eu vejo o que acontece se ela volta. Aí. Ela deve ter ficado brava, mas depois a gente resolve com ela. Tá, depois a gente deixa ela entrar novamente. Obrigada. Imagina. Então, pessoal, essa legislação ela vai tratar apenas disso e nada mais, tá? Então, o que a gente observa? Que tem aí uma verdadeira omissão. Mas o que é realmente um planejamento familiar? O que é realmente um planejamento sucessório? Ele vai muito, muito, muito além do que é uma questão apenas de reprodução humana, tá? Então, pode passar para o próximo, professor.
Aí, então, a gente vai entrar numa parte que é de suma importância quando a gente vai estudar a área de família e também de sucessões. A importância de cada indivíduo dentro da família. Porque quando eu falo em planejamento familiar, e a gente vai ver daqui a pouco a questão do matrimônio também, é importante o quê? Qual é o papel, a importância e o que é desenvolvido por cada um dos indivíduos que compõem essa família. Então, vejam, a função de pai e mãe, ela é diferente da função dos filhos. E também tem-se o quê? A questão aí dos avós, a questão dos demais parentes, né? Meus tios, meus primos, e a gente até mesmo fala da família multiespécie, a qual eu não vou dar tanta ênfase agora, mas cada indivíduo ele tem um papel dentro da família. Pode passar, por favor. Aí que a gente entra aqui numa análise, né? Na construção de um pensamento. A família ela é composta por indivíduos. É uma instituição composta por indivíduos. Logo, eu tenho o quê? Pessoas, seres humanos, que são esses indivíduos que compõem o núcleo familiar. Esses indivíduos, cada qual tem as suas emoções, sentimentos, valores, cultura e educação. Então, para cada um de nós foi dado o quê? Uma educação social, religiosa, familiar, cada qual aqui tem a sua cultura também, tá? Então, o conjunto de todos esses fatores vai gerar ações, e essas ações terão reflexos na família, bem como na empresa, certo? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu vi um rapaz numa festa, gostei desse rapaz, e então resolvo conhecer ele. E com isso a gente então se conhece, né? E vai para um namoro, e posteriormente um noivado, e posteriormente um casamento. Essa é uma linha de raciocínio, tá? Lembrando que também nós temos a questão da união estável. Mas vejam, eu fiz uma escolha. Eu tive uma emoção e um sentimento por esse rapaz. E eu fiz uma escolha de estar com ele e vir a constituir uma família com ele. Mas, vamos supor que depois de 3 anos de casado, o nosso casamento já não está mais dando muito certo, porque eu e ele somos muito diferentes. Aí envolve o quê? Questão de valores, cultura e a nossa educação. E a gente, então, resolve se divorciar. No divórcio, eu falo que ele não vai mais poder ver os nossos filhos. Vejam, não é somente ele que está sendo atingido, mas também quem? Os parentes dele, os avós paternos, os tios, enfim, os primos por lado da linha paterna, tá? Numa questão empresarial, eu e o sócio dele, nós não nos damos bem. Mas devido ao regime de bens, eu também tenho direito a uma parte da cota social devido ao divórcio que vai ser realizado. Então, o que eu quero dizer para vocês, para a gente falar, começar a pensar na questão do planejamento familiar? Se a gente não trabalhar esses aspectos com os indivíduos, nosso planejamento documental, ele não vai ter uma eficácia que nós esperamos. E quando eu falo em documento, gente, eu estou falando aí do quê? Do pacto antinupcial, que nós vamos estar falando disso, contrato de criação de filhos também, certo? A questão do planejamento sucessório em si, testamento, aí a formação dos sucessores, ok? Quem vai entrar na empresa, quem não vai, questão do protocolo familiar, acordo de sócios. Então, vejam que isso que eu coloquei aqui em preto vai refletir em toda a minha família e vai refletir também o quê? Nos meus sócios que vão compor a minha empresa, tá? Então, eu tenho que trabalhar a pessoa quando ela procura para fazer um planejamento familiar. Pode passar, por favor. Então, assim, eu trago aqui para vocês uma reflexão, antes da gente continuar e começar a falar da questão de filhos, da questão, então, do matrimônio. As ações pessoais, acabei de falar um exemplo, que são realizadas por meio de escolhas dos indivíduos. Vejam no meu exemplo, ninguém falou para mim ficar com fulano, eu quis estar com fulano, foi uma escolha minha. Podem influenciar não só a sua própria vida, porque eu estou falando para vocês, como também a vida de sua família e dos seus sócios. Então, quando nós vamos falar de planejamento familiar, nós temos que começar a trabalhar o quê? Na essência, na constituição de uma família. O que seria o marco zero? O marco zero seria um casamento ou uma união estável em si. Porque é com base, gente, no regime de bens escolhidos ou não. Porque ou não eu falo da questão da comunhão parcial ou da separação obrigatória. Escolhidos ou não pelo casal,
que vai influenciar na questão patrimonial, em caso de divórcio ou no caso de inventário, tá? E também o quê? A questão afetiva vai influenciar no caso de ocorrer uma dissolução onde há filhos menores de idade ou até mesmo maiores de idade, certo? Porque a família, ela continua independente da idade. Mas, enfim, isso aqui são ações pessoais que têm que ser trabalhadas para a gente conseguir, então, chegar no auge, que é o que todo mundo está falando hoje, que é planejamento sucessório. Se eu não trabalhar isso com os indivíduos, eu não consigo, então, ter um melhor, como é que eu vou dizer, um melhor benefício, não só para as famílias em si, mas também para as pessoas que compõem as famílias, entendem? Então, agora a gente vai passar para a parte da filiação. Pode passar, por favor, professor. Bom, alguns cuidados se fazem necessários quando a gente vai falar de direito das famílias. Então, assim, ao longo do estudo, né, e vocês estão ou já tiveram aula aí com o professor João, vocês vão ver que em famílias a gente tem muito cuidado com os menores de idade, criança e adolescente. A gente tem muito cuidado com relação à questão do matrimônio, da união estável. Tanto que hoje a gente utiliza a escritura pública de namoro. Então, há tribunais que aceitam essa documentação feita em cartório, certo? Para daí não entrar numa convivência familiar e não cair numa união estável, por exemplo. Então, as famílias, o que elas são, é uma matéria, é uma área que tem que ser muito bem estudada, tem que ter cuidado. É um assunto muito delicado quando você vai tratar disso. E quando a gente fala de planejamento familiar, trabalhar isso é mais delicado ainda. Porque, assim, não vai dar tempo de eu estar trazendo aqui no curso para vocês, mas tem todo um relatório, né, um questionário que a gente tem que apresentar para as famílias, só que esse questionário não é simplesmente entregar uma folha e pedir para ela responder. Quando alguém procura o advogado, né, ou um consultor, enfim, de empresas para fazer um planejamento familiar, então essa pessoa tem que ter o quê? O consultor, o advogado, o cuidado para trabalhar com esses indivíduos. Então a gente faz aí o quê? Reuniões coletivas e também individuais, ao depender da necessidade. Mas voltando aqui então para a questão da família, vamos lá, pode passar, professor. Filhos. Todos os filhos são iguais perante a lei, havidos ou não durante o casamento. Pois muito bem, então. Planejamento familiar. O que é ter filhos? O que é você ser responsável por esses filhos, certo? Então, assim, nós vemos casos aí, ao menos eu, né, que já estou atuando desde 2013, situações onde, geralmente, o marido me diz, eu quero fazer um testamento e nele eu vou reconhecer o meu filho fora do casamento. Só que isso não é levado para a família. Ele quer colocar isso no documento que vai ser lido após a morte dele. Então, como que vai ficar isso para com os demais familiares que ainda vão ficar aqui? Né? Provavelmente vai ser gerado um atrito. Outra situação também, que a gente tem que tomar cuidado com os filhos. Eu tenho filhos fora do casamento que eu não reconheci. E os meus filhos de dentro do casamento eu vou proteger. Então, não quer dizer, não é tão difícil a gente ver nessas situações o pai já começar a realizar doações em vida para esses filhos do casamento, porque na cabeça dele tem o objetivo que de resguardar esses filhos, porque é do casamento. Só que isso está errado. Filhos, gente, independente da origem, eles são o quê? Iguais, têm direitos iguais. Recebem nas mesmas proporções os filhos, ok? Então, assim, não me importa se esse filho veio do casamento, de uma relação anterior ou até mesmo extraconjugal. Ele é um filho, logo ele terá direitos. Quando a gente fala em planejamento familiar, e já indo para a questão do sucessório também, é muito importante eu trazer essa questão, buscar essa informação. Você tem filhos ou não? Sim. Quantos? Aí a pessoa vai falar, 2. Algum desses filhos não está reconhecido, por que eu coloco dessa forma? Porque eu não estou julgando ele. Ele fala, não, peraí, estão todos reconhecidos. Ou seja, não tem ninguém fora do casamento. Ou ele pode me responder, então, eu tive uma relação
lá atrás com uma antiga namorada e eu tenho um filho fora do casamento. Esse filho, gente, ele tem que ser o quê? Reconhecido. Ele vai receber os mesmos direitos dos outros irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque se acontece um inventário, por exemplo, não ocorreu o reconhecimento desse filho, ele vai entrar com uma investigação de paternidade e vai me travar o inventário. Porque ele também tem uma parte. Então, geralmente, quando há processos de investigação de paternidade, no caso de inventário, os juízes eles deixam uma quarta parte da ameação para esse provável herdeiro. Eles não dividem entre aqueles que já estão reconhecidos. Mas, olha, tem uma presunção. A gente suspeita que fulano também seja filho. Ele veio buscar a tutela, né, jurisdicional para isso. Então, eu vou deixar X valor para ele. Se não for dele, eu redistribuo entre os demais. Então, é o cuidado que a gente está vendo hoje da parte do judiciário para com esses filhos que não foram reconhecidos. Pode pular, por favor. Passar para o próximo slide. Aí aqui eu resolvi colocar um caso para vocês e até mesmo aqui eu queria abrir já para discussão, caso alguém queira, né, professor? Que é o caso do Antônio Luciano Pereira Filho. Eu não sei se vocês já ouviram ou já pesquisaram sobre esse homem, porque ele é uma lenda. Tanto que reza a lenda que ele é a pessoa da qual se originou aquela minissérie Hilda Furacão. Salvo engano, foi o quê? No ano de 2000, 2005, teve a minissérie Hilda Furacão, com base aqui nesse senhor, tá? Então, o que acontece aqui no caso do seu Antônio? Ele era uma das pessoas mais ricas do estado de Minas Gerais. Morava em Belo Horizonte. Salvo engano, ele tinha mais de 400 propriedades imóveis. Dono de diversos hotéis, cinemas da cidade, fazendas e por aí vai, certo? Ele morreu em 19 de junho de 1990. Só que o que é importante a gente ver aqui? Antes da morte dele, ele começou a fazer o quê? Testamento. Lembrando que sempre é o último que terá a validade, tá, gente? Ressalto que a cláusula de reconhecimento de filho, ela nunca vai se perder, tá? Mas sempre é o último testamento que terá validade. E ele vai fazendo doações também. Então, ele e a mulher da Clara doaram patrimônio para os 3 filhos do casamento. Né? Por que o seu Antônio fez isso? Porque ele já sabia que ele ia ter problema depois da morte, ia deixar o abacaxi para os filhos dele, porque ele teve vários outros filhos com diversas outras mulheres. Ele teve mais de 20 mulheres, né? 20 companheiras extraconjugais, mais de 20. Então, assim, a herança do seu Antônio estava estipulada em 3 bilhões de dólares. Certo? Aí, o que aconteceu? Já da morte dele, em 90, salvo engano, apareceram mais de 20 filhos fora do casamento. O que os filhos dele do casamento resolveram fazer? Optaram por dividir o matrimônio com esses 20 e poucos filhos que apareceram, mas não em partes iguais. A gente vai dividir X coisas. Naquela época, gente, em 1990, estima-se que cada um dos 20 saiu com 20 milhões e os 3 ficaram com um valor muito maior, mas cada um dos 20 milhões, certo? Esse acordo, então, teve o parecer do Ministério Público e foi homologado judicialmente. Porém, em 2008, o juiz da primeira vara de família e sucessões de Belo Horizonte, ele invalidou todas as transações realizadas antes, né, do processo, ou seja, as doações, e também o acordo feito no processo, certo? Porque, para ele, filhos são filhos e ganham de forma igualitária, e é isso. Então, assim, desde 2008 até hoje, o processo se arrasta. A gente tem mais de 140 advogados nesse processo. Ou seja, só de advogado, imagina, né? E até então, eu coloquei ele tem 31 filhos, só que está mais ou menos uns 50 e poucos filhos já. Então, 50 e poucos filhos, mais os 3 filhos do casamento. O que a gente está vendo aqui? Ele fez um planejamento sucessório? Fez a doação em vida e o testamento, que são formas de planejamento. A minha pergunta é, teve eficácia? 0.
teve eficácia nenhuma. Por quê? Por causa da questão da filiação, que eu estou batendo tanto nesse ponto com vocês. E a filiação é o quê? Planejamento familiar, para eu evoluir para o sucessório, entendem? Então, se o seu Antônio tivesse sido muito transparente com o advogado dele da época e falado dessa questão de filhos fora do casamento, então pode ser que o cenário fosse outro, certo? E não esse que está ali naquele momento, né? Lembrando da questão do Código Civil de 2002, o direito material mudou, né? A gente também tem que ter cuidado com isso quando a gente vai fazer um planejamento, a questão do direito processual e do direito material, isso aí tem que ser analisado também, mas ele já sabia que isso ia acontecer, tanto que ele deixou, gente, sangue para fazer teste de DNA futuro. Então, esse era o seu Antônio, tá? Só ressaltando aqui, então, para a gente pular para o próximo slide, planejamento familiar, nesse momento, os filhos, a questão dos filhos é de suma importância. Não tem como você escapar disso. Os filhos vão receber de forma igualitária. Seja ele adotado, veio de inseminação artificial, enfim, filiação socioafetiva, que nós então, hoje falamos do reconhecimento, né, do vínculo socioafetivo, que nós temos aí a pluriparentalidade, né? Então, filhos recebem na mesma proporção. Pode passar, por favor. Desse slide aqui, tranquilo? Que seu Antônio foi polêmico, né? Tranquilo, então. Então, vamos lá para a questão dos regimes de bens, tá? Então, nós temos os regimes de bens, que são adotados aí no nosso casamento e também em união estável. Na questão da união estável, gente, quando nenhum dos parceiros fala, escolhe o regime, é colocado para eles a comunhão parcial de bens. Mas, se feito a escritura pública de união estável, reconhecimento de união estável, eles também têm a oportunidade de escolher o regime de bens, certo? Mas aqui, então, a gente vai dar uma ênfase para o casamento, tá? Na questão do regime de bens, aqui eu fiz essa tabela de uma forma, assim, bem simples, para a gente ver onde que entra e onde que não entra essa questão aqui, ó. Comunhão parcial, tem meação? Sim. O cônjuge e o companheiro herda bens particulares? Sim, ele concorre com os herdeiros de cujos. O cônjuge e o companheiro herda bens comuns? Não. Por quê? Porque ele já está tendo a meação. Olha lá na separação convencional de bens. Você bate no peito, né, que escolheu a separação total e absoluta de bens e que a outra parte não vai levar nada. A ameação? Não. Ele concorre pelos bens particulares? Sim. Então, vejam, o divórcio é uma coisa, o inventário é outra coisa, certo? Aí tem muita gente com esse regime de bens, que chega no momento do inventário, você vai explicar para ele o que é essa concorrência, e ele, não, mas a gente escolheu que o que era meu é meu, o que é dele, tá? Mas tem essa concorrência pelos bens particulares antes do casamento, certo? Olha lá, separação obrigatória. A ameação? A princípio, não. Todavia, súmula 377 do STF. Se for aplicada essa súmula, ou seja, a parte comprovar que ajudou a constituir o patrimônio, aí sim eu tenho uma ameação. Mas ele não concorre por bens particulares e não há, então, bens em comum, certo? No caso da herança. Então, aqui são o quê? É uma forma bem resumida do que teria ou não teria esse direito. Só que o que as pessoas não tomam cuidado? Quantos de vocês que são casados ou que têm a pretensão de se casar, talvez estejam noivos, procuraram um advogado para fazer um planejamento matrimonial? Né? Salvo engano, poucos ou até mesmo nenhum dos 52 que estão aqui hoje. Quantos dos senhores que estão casados, antes do casamento, lá no cartório, perguntaram para o oficial, tiraram todas as dúvidas com relação ao regime de bens escolhido? Quando eu falo de pacto antinupcial, que a gente vai falar daqui a pouco, o pessoal olha para mim e fala, existe isso? É um papel lá, né? Então, a Vanessa, eu contratei advogado e fiz. Boa, ótimo. Maria, acredito que ninguém, né? Que bom, Vanessa, fico bem feliz que você tenha feito isso, tá?
Porque, veja, então você é uma dos 100% que fez isso. Porque tem toda essa peculiaridade. João, fiz pacto. Então, João, a gente vai ver aqui, você sabe melhor do que eu, né, Toso, que tem a obrigatoriedade, né? Regime X é obrigatório, salvo o quê? 2 exceções. Então, mas tem o pacto, mas o que é um pacto? Até onde eu consigo com o pacto? O que isso significa? Que nem a gente estava conversando hoje no telefone. O pacto, se bem feito, é um salva-vidas, né? E eu vou estar explicando por quê. Então, assim, esse quadro aqui é uma forma muito resumida do que se encontra no dispositivo de lei. Mas esse quadro aqui já, né, traz muita informação nele. Pode passar aí, por favor. A questão do pacto, né, que a gente está tanto falando agora. O que é esse pacto antenupcial? Eu até escrevi errado, escrevi antecupcial, né? Desculpem. É antenupcial, tá, gente? Nós vamos ver que tem regimes de bens onde ele é obrigatório, tá? E oi, o Narciso colocou aqui, porque essas questões não são divulgadas. A gente vai abrir para depois para perguntas, né, Toso? Porque essa pergunta eu achei assim ótima, show, muito bem feita, tá? Mas daqui a pouco eu respondo para você da minha visão, ok? Então a gente vai para o pacto aqui. O pacto, gente, ele não é obrigatório no caso de separação obrigatória de bens e na comunhão parcial. Para os demais regimes de bens, você tem que fazer o pacto. Só que aí é que tá, a lei traz que eu tenho que fazer o pacto. Ninguém sabe para que ele serve, ninguém sabe o que pode ser colocado nesse pacto. O pessoal do cartório já tem lá um padrão, um modelo padrão. Vou usar o padrão, é que nem testamento. Não sei se vocês já fizeram testamento. Não sei se você já fez para algum cliente também, né, doutor João? Mas assim, gente, testamento, eles pegam um padrão. Eu estava com uma cliente outro dia lá, ai, Fia, uma senhora de idade. Fiz meu testamento, Fia, vai dar tudo certo agora. Aí eu fui ver o testamento dela e falei assim, o que você queria com esse testamento? Ela começou a falar. Eu falei, nada que você quer, você vai conseguir com esse testamento, ele é um modelo padrão. Então vejam a importância de você ter uma consultoria adequada para isso, né? E a mesma coisa com relação ao pacto. Pode passar, por favor. Então vamos lá. O artigo 1653 do Código Civil estabelece que o pacto deve ser feito por escritura pública. Gente, não se admite em forma alguma pacto feito em documento particular, sob pena de nulidade. Então tem que ser feito por escritura pública. Logo, ele é feito antes da realização do casamento. Então tá lá. Se dá apenas a vigência dele, né? A consolidação dele se dá apenas com a celebração do casamento. Ele é feito em momento anterior, mas ele passa a valer com a celebração do casamento, tá? Só que daí tem essa questão aqui que eu achei interessante. Foi uma pergunta que uma colega minha, advogada, lá de Brasília, fez para mim. A gente foi atrás de pesquisar e a gente achou isso daqui com relação ao TJ São Paulo e TJ Rio Grande do Sul, tá? Se as partes fazem um pacto antenupcial e não se casam, mas vão viver em união estável, pode o pacto ser aproveitado como contrato de convivência? Então, a gente ela viu, né, lá em Brasília, caso onde as pessoas resolveram não se casar, estava dando um passo muito maior que a perna. Mas conversaram, né, olha, a gente já está, ou vamos morar juntos para a gente fazer ali um período ali de conhecimento, né, mais um sobre o outro. Só que tinha o pacto já pronto, né, ele já estava feito, só que o casamento ainda não foi concretizado. Aí o que acontece? Ele pode ser utilizado para a gente falar de período de convivência, né? Ou seja, a questão aí da união estável. O TJ São Paulo já se posicionou no sentido que não. Todavia, o TJ Rio Grande do Sul diz que sim. Para o STJ, o pacto deve ser aproveitado como contrato de convivência. Está ali o número do RESP ali. Então, a gente já tem essa posição do STJ também. Então, você não se casou, mas você tem o quê? Uma união e o pacto está aí para fazer prova disso, né? Desse período de convivência. Pode passar, por favor. Pessoal? Tá. Aqui na questão, né, do regime de bens. Estabelece o 1640, estabelece a obrigatoriedade do pacto antenupcial para indicação do regime de bens.
exceto na comunhão parcial e na separação obrigatória de bens. Então, você veja, tirando esses dois regimes, nos outros é obrigatório você fazer o pacto. Por isso que eu falo que nos cartórios já tem um modelinho padrão. O que é esse modelo padrão? Eu não vou ter que explicar para a pessoa os benefícios que ela pode ter fazendo, né, um pacto mais diferenciado. Eu tenho padrão eu sigo a lei, que a lei fala que é obrigatório fazer, então eu faço pacto, faço casamento, já segui o quê? Uma linha de raciocínio. Só que o que acontece? Para os outros regimes, ele é facultativo, tá? Com relação à comunhão parcial de bens. Eu estava tendo uma aula, inclusive, do Damásio, tá? Estava tendo uma aula do Damásio e agora, desculpa, eu esqueci o nome do meu professor, né? Ele estava falando essa questão da facultatividade, que ele chegou num cartório de São Paulo para fazer um pacto, no caso do regime de bens, certo? E o pessoal falou que isso não existia. E não ia fazer porque a lei falava que não, para comunhão parcial de bens não existe pacto. Só que ele falou assim, gente, tem. Só que devido à insistência do cartório em não fazer, qual que foi a jogada dele? Bom, então eu vou ligar lá na corregedoria do Estado e a gente conversa. O pessoal se assustou, falou assim, não, espera até amanhã, a gente vai tirar essa dúvida e liga para você. No outro dia, ligaram para ele, então, né, é possível, a corregedoria permitiu nada, gente, é possível. É facultativo, não está escrito não pode, é facultativo, entendeu? Então, entendam, pacto na comunhão parcial de bens é facultativo, você pode ou não fazer, tá? É lícito aos nubentes, antes de celebração do casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes prouver, princípio da liberdade de escolha do regime de bens. Então, é facultativo. No caso da separação obrigatória, aí é que tá, se as partes não possuem liberdade de escolha, não poderia ser feito pacto, porque você não escolheu. Separação obrigatória para algumas causas no direito das famílias, certo? Por exemplo, eu me divorciei, mas não fiz a partilha do casamento anterior, né? Então, nós temos as causas onde entra a separação obrigatória. Menores também de 16 casam, né, com separação obrigatória. Menores não, né? 16 anos, né? 16 até os 17 casos com separação obrigatória, certo? Porém, o que a Corregedoria de São Paulo falou? Ela possui uma norma interna permitindo que o pacto pode ser feito para este regime apenas no intuito de afastar a súmula 377 da STF. Então, assim, você vai fazer o pacto e só vai ter uma cláusula, afastar a súmula 377. Nada mais vai poder ser falado, comentado. Essa é a posição da Corregedoria de Justiça de São Paulo, tá bom? Então, aí a gente tem que tomar um cuidado muito maior quando for falar para o cliente com relação a esse tipo de pacto nesse regime de bens, tá? Pode passar, por favor. Daí a gente entra aqui na questão da cláusula de subrogação. Se a gente pegar a comunhão parcial, que é a mais costumeira hoje, se bem que está mudando, né? Agora está virando a separação convencional, mas até esse momento que a gente está aqui agora, ainda é a comunhão parcial, tá? Esse regime tem regras e exceções. Comunica-se a todos os bens que sobrevierem ao casal, ou seja, adquiridos durante a constância do casamento, tá? Só que o grande problema da comunhão parcial, quem está já em escritórios de advocacia, certo? Ou, não sei, já está atuando aí com isso aí com outro advogado, o grande problema nesse regime aqui é o quê? As exceções. Como é que você vai ter a prova X para você provar que não entra nessa divisão, né? No caso de divórcio, principalmente, certo? Então, assim, vamos supor aqui, e aqui eu estou dando um exemplo. A pessoa compra uma casa X em 2015. Então, ela fez um contrato particular de compra e venda. Em 2017, ela se casa pela comunhão parcial de bens. Em 2019, ela vende a casa X e com o dinheiro ela compra um apartamento. Então, vejam, essa casa, ela entrou ou não entrou nesse matrimônio? O valor advindo dela veio ou não veio nesse matrimônio? O grande problema aqui é a prova, tá? O grande problema aqui é a prova. Você tem que fazer prova, então, o quê? Que você constituiu esse patrimônio antes desse casamento. E se essa prova não existe? Vamos supor assim, quer ver? Eu comprei
Mas a escritura do imóvel saiu depois do casamento. Logo o quê? A escritura é depois do casamento, o imóvel está dentro desse período do casamento, então o quê? Constituído pelo casal. Aí que está o grande problema. Devido a essa questão da prova, o que acontece? No divórcio extrajudicial, não vai ter o que você dizer. Essa casa ela vai estar para ser dividida entre o casal. Porque o cartório ele vai pela escritura. Agora, quando você fala assim, não, mas tem um contrato anterior, isso é no viés judicial. Então, assim, eu tive um caso no começo desse ano que a gente pegou esse abacaxi. Da pessoa ter comprado, o homem, né, comprou um terreno antes do casamento, a escritura, gente, saiu 3 dias depois do casamento. Ele casou e 3 dias depois saiu a escritura, certo? Então, assim, estava tudo certo, o divórcio estava certo, alimentos para os bichinhos, né? Tinha família multiespécie, estava tudo certo, divisão, estava tudo certo. Só que daí ele colocou esse ponto, não, mas essa casa aqui, X valor não entraria porque eu comprei ela antes, esse imóvel. O cartório não quis fazer. Não quis fazer. Então a gente tentou em Maringá, a gente tentou em cidades menores, próximas aqui, ninguém quis fazer dessa forma. Todos falaram a mesma coisa, entrou no regime de bens, Sara. Então a gente não vai poder fazer. Somente será possível fazer isso aí se for judicial, porque tem que fazer a prova do quê? Que ele comprou antes. Aí que está o grande problema, o grande abacaxi, né? No caso desse cliente, a gente explicou isso para ele, ele não quis fazer judicial. Ele, dá-se um jeito, vê aí a forma mais equilibrada, vê se tem como compensar alguma coisa depois, porque senão a gente teria que entrar judicialmente para fazer essa prova de que o patrimônio X veio antes do casamento, tá? Então, isso aqui é um grande problema. Só que nós trabalhamos o quê? Com cláusulas, né? Exemplo disso é a cláusula de subrogação. Falar, olha, está ocorrendo casamento, só que X coisa veio antes do casamento e a parte tem conhecimento disso. X coisa ainda não foi escriturada, veio antes do casamento e a parte tem conhecimento disso. Então, isso pode constar no pacto, certo? Inclusive, eu posso fazer tudo que está no 1659, que eu quero que entre, inclusive, no casamento, eu posso colocar no pacto também. Isso que é interessante. Pode passar, por favor. Aqui, então, a gente trazendo mais um pouco de ênfase para essa questão da subrogação, porque na parte de comunhão parcial é onde eu vejo que dá mais problema, sabe? Dá mais, assim, dor de cabeça isso daqui, tá? Na escritura de compra do apartamento, deve constar a cláusula de subrogação. Então, vamos supor, você já superou o pacto, já foi o momento do pacto, fez o pacto, celebrou o casamento, né? E situações futuras, então? Como que isso vai acontecer? Coisas que eu não coloquei no pacto. E agora? Como que eu vou fazer? Com relação à compra e venda, a gente está trabalhando com isso daqui, tá? Então, assim, quando for fazer a escritura desse imóvel, na escritura, nesse documento, lá colocar uma cláusula de subrogação, contando o quê? Narrando a história. Que fulano, na data tal, adquiriu pelo valor tal, entendeu? Tem que narrar a história. E nessa escritura tem que ter o quê? A assinatura de ambos, o comprador e também do outro cônjuge, na frente dessa cláusula, que é para dar anuência de que está sabendo disso. A pessoa dona da casa que agora está comprando o apartamento vai comprar exclusivamente em seu nome. Só se fala em comunicação do bem no fim do casamento e não no meio. Então, o que acontece, gente? Aqui nesse momento, que eu estou fazendo a escritura desse imóvel, eu não estou discutindo se é meu ou se é seu. Aqui eu estou o quê? Narrando a história de que eu adquiri antes. A discussão em si sobre isso, se tiver, vai ser no momento, então, do divórcio. Vai ser no fim e não no meio, certo? A questão aqui também do pai, que eu coloquei nesse outro exemplo, né? Quando o pai ou a mãe já compra e coloca no nome do filho. Que isso daí é muito costumeiro a gente ver. O pai e a mãe já fazendo isso. Deve ser informado na escritura de compra por meio de uma cláusula que o pai doou o valor X e que, por conta disso, está comprando imóvel X e já colocando o nome do filho. Bom, fazendo 2 impostos, gente. O ITCMD e o ITBI. Certo?
Só que ele já está dizendo, olha, eu estou passando para o meu filho, entendem? E eu já estou doando e colocando o nome dele. Então, por isso, vai ter esses 2 impostos. E tem que assinar quem? O pai, o filho e o cônjuge. Então, aí é uma cláusula mais detalhada também, tá? Mas tudo isso o quê? Para você evitar de ter essa confusão patrimonial caso ocorra uma dissolução desse casamento, certo? Pode passar, por favor. E agora, então, a gente vai, né, finalizando aqui, a gente vai para a parte, então, de negócios, empresas familiares. E também o que? A questão do patrimônio que está envolvido nisso, né? Pode passar. A questão da empresa familiar. A empresa familiar é um empreendimento em que os donos e funcionários do negócio fazem parte de uma mesma família. Consequentemente, o patrimônio e a renda dos colaboradores são vinculados aos do estabelecimento. As empresas familiares constituem a espinha dorsal da economia de quase todos os países do mundo, e o capital das nações depende muito desse grupo. Então, a título de exemplo, a gente tem empresa familiar, a BMW, a Samsung, a Cargill, certo? Então, assim, já passo para o próximo slide, que daí eu já faço o nexo. O que acontece, gente? Quando eu falo de empresas familiares, por que isso também entra na questão do planejamento familiar? Porque o próprio nome já está falando, empresas familiares. Ponto. Aqui nessa pesquisa do Sebrae de 2019, o que foi analisado? No Brasil, 90% dessas empresas familiares representam os negócios constituídos. Dessas empresas, 65% são responsáveis pelo produto interno bruto e geram o quê? 75% dos empregos formais. Sabe-se que 75% dessas organizações fecham as portas após sucessões mal feitas. E o que acontece? Também é interessante investir na construção de planos de sucessão, entre outras entre outras táticas gerenciais. Gasguei aqui. O que eu quero dizer aqui nessa parte da empresa familiar, mais plus, né, planejamento familiar? Quando as pessoas abrem as empresas, geralmente elas fazem isso com um irmão, um primo, um amigo muito próximo. Mas geralmente, gente, é em família que você faz isso. As empresas familiares, tá? Tirando aí grandes grupos econômicos, que já é outro nível, mas geralmente na empresa familiar são compostas por membros da família, seja esses membros aí diretos ou por afinidade, ok? Afinidade, eu e meu cunhado, certo? Só que, devido a um mau planejamento familiar, talvez a gente nem consiga ter um planejamento sucessório, porque a empresa ela vai vir a fechar, devido à nossa má gestão. E o que? Mistura de família, gestão e patrimônio. Misturou os 3, esquece. Fecha na certa. Então, assim, exemplo de mistura. Tá eu e meu irmão. Só que as contas da minha casa e as contas dos meus filhos, né, que já são maiores de idade, que nem querem saber do negócio, estão sendo pagas por meio da conta da empresa, ou seja, diretamente pela empresa. Não está tendo essa divisão do que é a parte da Sara, o que é a parte do Thiago, meu irmão, o que fica de caixa para a empresa. Não está tendo isso. Eu estou pegando tudo e estou consumindo, certo? A questão sucessória que vai entrar aqui. Eu não faço a formação de sucessor. Vejam, em vida eu não trago os meus filhos para trabalharem na empresa, entenderem do negócio dessa empresa. Logo o quê? A questão familiar aqui vai pesar na questão sucessória. Que eles não vão estar prontos ou não terão interesse em dar continuidade no negócio. A empresa vai fechar, vai ser vendida. Ou fecha, vai ser vendida. Outra questão que pega muito também é a questão do cônjuge ou do companheiro dentro dessa empresa, né? Porque a gente vê aí, olha, construir a empresa para os meus filhos, ponto. Aí a pessoa não fala de genro, não fala de nora, construir para os meus filhos. Mas, em muitas, principalmente no meio rural, a gente vê a atuação, sim, dos parentes por afinidade no dia a dia dos negócios, né? Então, você já não tem o quê? Você já não tem uma construção social e afetiva entre os membros da família. Questão de regime de bens. Questão de regime de bens. Eu e meu irmão, a gente se ama, se dá, a gente abriu uma empresa, mas, cara, eu odeio a minha cunhada. Odeio.
Thiago me casou com ela com comunhão parcial. 2 anos depois do casamento, a gente abriu essa empresa. E se tiver um divórcio? Veja, ela não vai ter acesso ao patrimônio, porque o patrimônio é da empresa. O patrimônio é de uma PJ. Só que as pessoas físicas têm o quê? Cota ou ações. Nesse exemplo aqui, cota. Então, meu irmão, vamos lá, ele tem 50% das cotas. Comunhão parcial, isso significa o quê, gente? Adquirida na constância do casamento, ela tem 25%. Que se os dois se divorciarem, isso daí vai virar, desculpa, um inferno na vida dos outros sócios, né? Inventário. O que acontece muito no inventário? Quando tem mais herdeiros, digamos assim, né? Nesse exemplo, do meu irmão vir a falecer e ela fala assim, não, agora eu vou assumir a administração do meu marido, eu vou entrar na empresa, eu quero saber da questão de contas, aí tem aquela coisa de, você está pegando dinheiro a mais, eu quero prestação de contas, o quê? Conflito familiar. Então, vejam, tudo que eu vou direcionado para a sucessão, se eu não fazer a família antes, até mesmo criar o quê? Mecanismos dentro dessa empresa para evitar conflitos, uma mediação, por exemplo, eu não vou ter isso daqui para você conseguir fazer sucessão depois, não vai ter. Não vai existir. Então, assim, essa pesquisa, eu coloquei esse ponto. Só que, gente, nós temos uma quebra muito grande já na primeira geração. Raríssimas empresas no Brasil, raríssimas, passam de terceira geração. Quebra ou na segunda, ou na primeira, geralmente na primeira, ou na segunda ou na terceira. Não passa. É muito raro isso acontecer. Devido a essa falta de organização. E um dos pontos chaves aí é o quê? A preparação de sucessores. Pode passar, por favor. Então, aqui, isso daqui é... Um momento, deixa eu dar aqui, tá? Isso aqui é um quadro que eu estou trazendo que a gente utiliza muito dentro da governança corporativa, tá? Então, nós temos aí a governança familiar dentro da governança corporativa. Se vocês forem ver o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, vocês vão entender mais sobre esse assunto que está tão em alta ultimamente. O que é essa governança corporativa? Empresas familiares vão continuar ou não a existir? Eu vou ter um planejamento agora em vida ou não vou ter? Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu pai ele tem um cliente de uma cidade próxima de Maringá. Esse cliente, ele tem uma empresa bem grande mesmo. E ele estava procurando, né, um empréstimo junto ao Banco do Brasil em mais de 70 milhões. Ele queria um empréstimo. Que ele vai abrir uma outra empresa. Agora ele já abriu, mas na época ele ia abrir uma outra empresa num outro estado e precisava desse dinheiro, certo? O que o banco falou para ele? Quem me garante que a sua empresa vai continuar a existir? Os teus filhos que vão assumir isso vão tocar o negócio e vão pagar o banco. Você está querendo um empréstimo de mais de 70 milhões, né, amigo? Com juros e correção, quem me garante que eles vão devolver isso daí? Que essa empresa não vai quebrar? Olha a preocupação do banco. E o banco, gente, fez uma análise interna, porque os parentes dele, filhos e outros, tinham conta no Banco do Brasil. Ele fez uma análise interna para saber quem devia ou não devia empréstimo, quem algum dia na vida já deveu com saldo devedor no Banco do Brasil. Entendeu? Então, aqui, veja bem a questão da família. Quem são os sócios? Os sócios, nesse exemplo aqui, não pode ter dívida nunca na vida. Aliás, ele sequer poderia ter um histórico, né? De algum dia ter devido alguma coisa do Banco do Brasil. Aqui na governança entra o quê? Esses 4 pilares. Transparência, não só entre a figura dos sócios, mas também o quê? Com relação aos funcionários, consumidores, bancos, instituições. Prestação de contas entre a figura dos sócios, sim, claro, e também o quê? Com as instituições financeiras. A equidade entre os sócios. Essa equidade ela pode ser o que? Exercida por meio de acordo de sócios e também do protocolo familiar, que é quando a gente cria o conselho de família, e a responsabilidade corporativa dessa empresa, principalmente na seara ambiental. Então, isso aqui é analisado. Veja, uma questão de hoje, agora, nesse momento. Se eu não construir isso daqui, não vai ter sucessão. Então, vejo toda hora eu estou falando isso para vocês. Planejamento sucessório. Tema lindo, super, né, discutido, todo mundo quer fazer, é o auge agora. Se eu não trabalhar a família antes, não vai ter para fazer a sucessão.
Então, eu tenho que trabalhar ela agora. E a governança, ela trabalha muito mesmo. Então, você vai separar gestão, família e propriedade. O que é propriedade da empresa? O que é propriedade da pessoa física? Não se mistura. A gestão, quem está no conselho administrativo, quem está no conselho de família. Protocolo familiar é uma coisa, acordo de sócios é outra. Certo? Família em si, quem está trabalhando no negócio e quem não está. Quem tem a pretensão de vir a entrar no negócio, ou quem realmente não quer trabalhar com isso, quer fazer outra coisa da vida, mas, né, na qualidade de herdeiro, vai receber alguma coisa disso daqui. Aí eu crio o quê? O conselho de família, tá? Então tem essa separação aqui que a gente trabalha em vida com essas pessoas. Pode passar. Daí aqui, com relação a uma questão que até eu e o professor João a gente estava conversando, né? A questão dos regimes de bens. Quem pode e quem não pode ser sócio. Bom, cônjuges casados com a comunhão universal ou separação obrigatória, hoje não podem ser sócios da empresa. Hoje não pode. Todavia, tem um projeto de lei, que é o PL 3024 de 2021, ou seja, ano passado, do senador Esperidião Amin, PP, Santa Catarina, né, que ele quer o quê? Alterar isso daqui no nosso código. Por quê? Porque pro senador não importa o regime de bens. Uma coisa é patrimônio da empresa, outra coisa é patrimônio da pessoa. Uma coisa é contrato com a empresa, outra coisa é contrato com a pessoa. Ou seja, os devedores não vão sair prejudicados. Não vão sair prejudicados. Então não teria lógica do porquê não deixar pessoas casadas por esse regime aqui não poderem ser sócios. Passar, por favor. Daí aqui para a gente finalizar, então, né, esse entendimento do senador. Na comunhão universal de bens, todos os bens adquiridos antes ou durante a união são passíveis de partilha em um futuro divórcio. Ok, todo mundo sabe. Tem exceções, tá? Olha lá no código que vai ter algumas exceções na comunhão universal. Já na separação total de bens, não há bens comuns. Tá, a gente entendeu isso. Pro senador, os defensores da proibição de sociedade empresarial entre cônjuges sobre esses regimes argumentam, em geral, que a limitação busca evitar confusões patrimoniais prejudiciais aos credores, sejam elas intencionais ou acidentais. O que ele fala? Estes credores seguiriam podendo cobrar do patrimônio líquido da empresa para satisfação de seus créditos, independentemente de as cotas sociais serem compartilhadas ou não no âmbito marital. Além disso, eventual divisão de bens do divórcio não encontraria obstáculos em divisar os valores das cotas de cada cônjuge sócio, que são devidamente registradas e atualizadas nos livros empresariais. Então, o senador, o que ele defende? Tira isso. Qualquer cônjuge, independente do regime de bens, pode vir a ser sócio. A minha posição, Sara, eu sou, assim, a favor do que o senador fala. Eu sou a favor do que ele fala. Porque, assim, vamos supor, comunhão parcial é dividido as cotas. Ora, é dividido o ativo e o passivo. Né? Patrimônio da empresa é uma coisa. Lembra que eu falei? Contrato junto à empresa. Contrato junto à pessoa física. Separa as coisas. Né? E não teria essa confusão, do meu ponto de vista. Não teria essa confusão. Então, eu sou a favor do que ele fala. Isso aqui eu tirei lá da fonte da agência de Senado, tá? Do Senado Federal, do site deles, ok? E é isso, gente, o que eu tinha para falar com relação à parte aqui de planejamento familiar. Vejam, eu falei aí 4 tópicos. Falei da questão da filiação, regime de bens, pacto antinupcial e a questão das empresas familiares, né? Se bem que empresas aqui a gente tem mais um tanto de coisas para falar, só que devido ao nosso tempo também a ideia, né, desse mini curso seria falar do planejamento familiar em si, de uma forma mais genérica, certo? Mas ressalto para vocês, o planejamento, gente, ele começa já ali quando eu penso em morar, em ter uma vida com uma outra pessoa. Eu quero me casar, eu quero viver em união estável. Mas é um namoro, toma cuidado com o namoro, né? É um namoro que a gente mora junto, toma cuidado com isso. Ali começa alguma coisa já.
Eu tenho patrimônio de antes ou depois? Porque a gente viu que tem reflexos, dependendo do regime de bens, no antes e no depois. O que os meus filhos significam dentro disso, principalmente aqueles que eu não reconheci, né? O que é essa empresa? O que é essa interferência de terceiros dentro do quadro societário da empresa, no caso de divórcio ou de inventário? Então, isso aí tem que ser analisado, tá? Por isso tem que ter o acompanhamento de um bom advogado na área de família e sucessões para dar essa consultoria, e dependendo, não é uma consultoria de um dia só. Ó, vai lá, 3 horas a gente conversa. Talvez, dependendo, seja uma consultoria assim, mais continuada, até mesmo mensal no caso das empresas. Para então vocês terem famoso, né, a parte sucessória aí bem formulada. Bem formulada e que tenha eficácia, certo? Então, assim, muito obrigada por ter a oportunidade de estar colocando aqui para vocês essa parte de planejamento familiar. Eu trabalho com isso, eu acredito nisso. Eu sou uma advogada que eu não gosto muito do processo judicial, porque na minha cabeça eu não consigo entender como é que um terceiro que nem te conhece, não sabe nada da sua vida, vai te julgar, mas a gente está nisso, né? A gente tem que passar por isso. Mas se é possível resolver de uma forma preventiva, faça. Faça, porque no final vai sair até mais barato e vai ser muito mais eficaz e vai evitar diversos conflitos, principalmente na nossa área familiar. Então, muito obrigada, fico à disposição caso haja perguntas. Doutora Sara, posso parar aqui a apresentação? Pode. Ótimo, que daí a gente acha que tem mais tela aqui para olhar os alunos e tirar aqui algumas dúvidas. Bom, antes de seguir, quero agradecer enormemente aqui a excelente exposição da doutora Sara, agradecer demais a disponibilidade. Nós temos aqui alunos de semestres diversificados, então eu tenho alunos de 9º semestre aqui, eu vejo, se eu abrir aqui a lista, eu tenho uma memória com o nome dos alunos privilegiada, viu, professora? Então, eu consigo identificar alunos de 9º semestre, de 7º semestre, mas a gente tem aluno também de 1º semestre e talvez nós tenhamos alunos de outros cursos aqui que não do curso de Direito. É muito bacana mesmo. Isso, olha, a Vanessa colocou aquela psico, muito bom. Deixa eu aproveitar, eu tenho 2 perguntas feitas pelo Narciso Oliveira, e o Narciso, eu não sei se ele é do curso de Direito, pelo menos o nome dele não é familiar para mim. O Narciso, a primeira pergunta que ele havia feito seria por que as questões acerca de regime de bens, a possibilidade de fazer um pacto, a possibilidade de você fazer a combinação dos regimes de bens, por que isso não é esclarecido, né? Então foi a pergunta que eu falei que é a pergunta-chave, né, professor João? Porque, assim, gente, tu para e pensa, quem está tendo aula aí com o mestre João, quanto tempo que ele leva para explicar a parte de regime de bens? Falar da questão do casamento, habilitação do casamento, causas de suspensão ou impedimento matrimonial, causas de nulidade ou anulabilidade, invalidade, quanto tempo, e eu já dei essa aula também, a gente leva para explicar isso. Aí você escolheu, vamos supor, tá? Eu vou pegar o nome aqui, mas eu amo esse cartório eu amo. O Maria Regina já salvou muito a minha pele, viu? Já me ajudaram muito o pessoal de lá. Mas vamos supor, a gente escolheu o cartório Maria Regina. Quantas pessoas estão na fila para casar? Até lá, o oficial de cartório, né? Fazer a explicação de tudo que a gente leva, no mínimo 6 meses para fazer, ele vai explicar o básico, ele vai explicar o por cima. Já aconteceu de aluno meu chegar para mim assim, bravo, que foi no cartório, o cartório falou assim, olha, você vai casar com comunhão universal. O professor, ele exigiu que eu casasse com comunhão universal, isso é isso? Eu falei, não é isso. Então, assim, cada cartório também tem o seu quê? Como é que eles vão atuar no dia a dia, entendeu? Tem um treinamento interno para isso. Só que devido à demanda e também à quantidade de informações, o pessoal não está preparado para isso, porque geralmente é uma pessoa com um ajudante responsável por fazer esse casamento, né? Fazer esse processo de habilitação. Por isso que eu falo, vá
né? Consulta com o advogado, marca com o advogado, paga a consultoria do advogado, tira todas as suas dúvidas. Porque tem vezes que você está pensando que um regime é bom, mas outro pode ser mais adequado para você, né? A separação total de bens. Ou não vai levar nada, que é meu, que é dele. E no inventário, que ele concorre pelos bens, né? Com os demais herdeiros. Então, tem que fazer essa consultoria com o advogado, realmente. Legal. Outra pergunta que o Narciso também fez, seria lícito tornar uma família uma empresa com um contrato social? Lícito tornar uma família uma empresa? A pergunta do Narciso, eu até fiquei imaginando aqui na hora que ele colocou ali, o regime de bens, a doutora Sara me corrija aqui, não sei se a gente vai ter um desacordo aqui teórico nesse sentido. O regime de bens não deixa de ser aspas, um contrato social por si só, né, em que você estabelece já a questão patrimonial no casamento. Você não chama de contrato social, você chama de regime de bens, né? Não deixa de ser uma empresa, né, a affectio societatis que a gente tem na empresa e affectio maritalis que você tem no regime do matrimônio. Então, não deixa de ser uma, aspas, empresa, não deixa de ser um, aspas, contrato social ou regime de bens. E aí, os esclarecimentos acerca desse regime de bens é que vai dizer se essa sua empresa familiar ela vai ter um sucesso no momento de crise. Pelo que eu entendi do que ele falou, é transformar a família já numa PJ, né? Que seria aí a parte da holding, salvo engano. Isso, tem uma pergunta, eu vou aproveitar o gancho, do Cláudio Cibaldelli. A constituição de uma holding familiar protege o patrimônio da família? Aí é que tá, eu te pergunto, você quer proteger o patrimônio ou você quer blindar ele? Eu acho que ele fala da blindagem aqui. Então, porque assim, o correto é a gente falar em proteção patrimonial e não em blindagem. Porque nós estamos no Brasil, nós estamos aí com jurisprudências do STF e do TST que fazem prova que não ocorre blindagem. Tem um julgado, dois do TST, eu não vou lembrar o número agora, mas a decisão é a mesma. O que eles falaram? Estava tendo dívida trabalhista, os patrões não tinham nada no nome, estava tudo numa holding, né? Os dois casos são similares. Aí o pessoal do TST decidiu assim, olha, você colocou na holding para guardar, é uma empresa que serve para guardar, logo o patrimônio da holding vai ser, então, penhorado e as cotas também. Tem posição do TST nesse sentido. Vai vendo que vai contra tudo que a gente defende da holding, né? Então, assim, uma proteção patrimonial, gente, é que nem eu falo. Você abriu a holding, qual que é a sua ideia dela? É guardar patrimônio exclusivo da família? Tipo assim, eu e o João, a gente é irmão. Daí vai colocar nossas casas lá, certo? Ter uma atividade econômica, holding imobiliária, por exemplo. Para que você vai utilizar essa holding? Dessa holding vão ser feitos contratos, ou seja, adquiridas obrigações? Se sim, aí você trabalha com uma proteção realmente. Tem que tomar muito cuidado com isso ainda. Porque se não cumpriu a obrigação assumida, a pessoa vai executar o contrato. Acabou, não importa se é uma holding ou não é uma holding, né? Então eu falo assim, você quer a proteção? Tá bom. Então a gente vai abrir uma holding para patrimônio familiar e ninguém nunca vai usar isso daqui. Isso daqui é só para guardar realmente, porque essa é a essência da holding, né? É guardar, proteger, é só para isso. Nós vamos inserir cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade, até mesmo inalienabilidade ao depender. É possível você inserir essas cláusulas, né? A questão de doação com cláusulas de reversão. Eu vou doar, né, cotas para o meu filho, mas se ele vier a óbito antes de mim, vai voltar para mim essas cotas. Cláusula de reversão. Então, são sistemas que a gente tem de proteção do patrimônio, mas uma blindagem não tem como. No Brasil, não tem como. Não. Penso como a doutora. A teoria do levantamento do véu, desconsideração da personalidade, já vem de muito tempo e vai bater aí mesmo.
Mas é aquela coisa que a gente tem que falar para o cliente, né? Por exemplo, assim, eu vou tirar a minha casa do meu nome e vou pôr ela na holding. Ela perdeu aquela característica de bem de família. Aí, meu filho, é um abraço. Entende? Então, você não pode utilizar da empresa para assumir obrigações. Talvez o bem de família do Código Civil se preste mais à proteção do patrimônio do que uma holding. Talvez. Você não concorda que seria mais adequado eu ficar com essa casa no meu nome? E se eu tenho um patrimônio maior, fazendas, né? A famosa holding rural, que nada mais é do que uma holding patrimonial, realmente, né? Colocada na holding. Porque daí eu estou falando da questão de produção, seja de grão, seja de gado, como que isso vai ser vendido na cooperativa, né? Como é que esse dinheiro vai voltar, como é que vai ficar a questão de imposto. Então, daí seria mais adequado realmente abrir uma holding. Legal. Doutora, se eu puder, faço mais uma pergunta aqui do Richard. O Richard é nosso aluno do 9º semestre. Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, tá, Richard? Ele coloca para a gente assim: cabe cláusula de preferência de compra das cotas em empresa familiar ao invés da sucessão das cotas? Cláusula de preferência? Preferência? Se eu imagino, se eu entendi a colocação do Richard, seria a prioridade que os integrantes da família teriam na aquisição dessas cotas do que a sucessão pela força do contrato. Não sei se é isso. Não sei se é isso, Richard, que você propôs aqui. Você tem que ver o seguinte: se tá eu e mais 3 irmãos e eu quero vender a minha cota da holding, primeira pergunta, eu posso vender para terceiro fora da empresa? Que é uma empresa familiar, né? Patrimônio é familiar. Eu posso vender para gente de fora? Para vender para quem está dentro, quais são as formalidades da minha proposta? Isso aí eu posso colocar em cláusula, entendeu? Quais são as formalidades, os requisitos. Então, veja, já é um preventivo. Eu posso colocar tudo isso que eu estou falando, a pergunta dele, não no contrato social da empresa, mas no acordo de sócios. Porque é mais fácil alterar o acordo de sócios posteriormente do que o contrato social da empresa. Então, no contrato social, eu colocaria cláusulas mais, como é que eu vou dizer, menos flexíveis, e no acordo eu trabalharia outras coisas. Inclusive, no acordo de sócios, eu posso colocar também a cláusula que a gente chama ela de shotgun, essa cláusula. Né? Shotgun? Shotgun, que é o tiro, né? A saída. Tipo, ela cometeu X falta. Isso é gravíssimo. Então, ela vai sair de forma automática da empresa, independente de notificação. Entendeu? Então, é permitido para pessoas de fora ou não? Se não, como que vai ser essa venda para quem está dentro? Então, são N cláusulas que eu posso colocar lá no acordo de sócios. Isso, o Richard confirmou com a gente que na ideia da cunhada receber a sucessão, então, no contrato social, a possibilidade de você estabelecer a preferência entre os integrantes da família na aquisição na aquisição das cotas e não sendo transmitido para a cunhada viúva, por exemplo, viúva herdeira. Ora, coloca a cláusula de reversão. A cláusula de reversão vai voltar. Então, assim, tem o meu neto. Meu neto vai receber quando o avô... Porque voltou, né? Então, quando o avô falecer, ele vai receber. Porque você tem que pensar assim, o meu pai doou para mim com cláusula de reversão. Eu já tenho um filho. Eu morri. Essa cláusula vai chegar em mim. Né? Eu sou beneficiária, eu morri dessa doação. Então, eu sou beneficiária da doação. Vai voltar para o meu pai. Vejam, o meu marido, ele não vai assumir isso daí, porque voltou. Então, não tem essa propriedade para descer. Se não tem propriedade, quem dirá na administração? Inclusive, eu posso colocar cláusulas onde X parentes não vão entrar na administração dos negócios, não vão entrar no dia a dia dos negócios. Tem N coisas que eu posso fazer. Legal. Podemos mais uma, doutora? Pode, claro. Tem uma aqui bem fácil. O Rodolfo, não sei se ele é do curso de Direito, se for, está nos primeiros semestres, que a pergunta é tranquila do Rodolfo. O regime de bens pode ser mudado após o casamento? Pode. Essa pergunta pode. Tem um artigo só no Código Civil inteiro que fala disso daí. É o 1600
Nossa, 39. agora é 39. Uhum. Parágrafo 2º. Só isso aí no Código Civil inteiro fala disso, gente. E somente pode ser feito de forma judicial. Então não pensa você que você vai chegar lá no cartório depois de, sei lá, 2 anos e falar, então, né, eu acho que outro regime seria melhor, né? Tem que fazer por meio de um processo judicial. Eu vou falar para você que eu nunca fiz e eu só vi isso uma vez na minha vida. Foi em 2011, que é como se fosse um processo de retificação de dupla cidadania. Você tem que fazer prova de que você não deve nada, e se está devendo alguma coisa, como é que você vai pagar? Então já meio que cria um plano ali de pagamento também, e os 2 cônjuges têm que concordar com isso. Os 2 têm que concordar, não pode ser um só. Então é só processo judicial mesmo. Exatamente. Legal. Rodolfo Molnar, de Gestão Financeira. Muito bem. Doutora, acho que é isso. Eu não sei se os alunos aí tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa, depois eles podem encaminhar para mim. Nós temos os contatos da doutora, a gente pode, abusando da gentileza, da disponibilidade, fazer encaminhar essas perguntas. Eu quero mais uma vez agradecer demais a exposição clara, objetiva, tranquila, né? Vontade de ficar dialogando aqui, muito, muito bacana mesmo. E deixa eu só passar aqui mais uma parte do protocolo para os alunos, para ver se eu não estou esquecendo. Bom, acho que não estou esquecendo, não. Só, então, aqui, agradecer a presença, mais uma vez, da doutora, a grande exposição aqui feita para nós, o esclarecimento, o diálogo muito bacana. Agradecer a participação dos alunos como um todo e deixar claro aqui para os colegas que amanhã nós temos a segunda noite, então, de minicursos. Na quinta-feira vai haver uma mesa redonda com o tema A Importância da Publicação Científica. A doutora, como ainda estudante, nós nunca deixamos de ser, né? Sabe da importância das publicações científicas aí. Essa palestra vai ser transmitida no YouTube e na sexta-feira a gente tem o fechamento do nosso 16º ciclo de estudos lá no Marista com 2 palestras para que a gente possa fazer o encerramento do evento. Então, agradeço mais uma vez aqui a doutora, agradeço a presença dos alunos todos e desejo aí uma boa terça-feira, um bom encerramento de terça-feira e até mais a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado, doutora.